Agosto de 1944. Aviões americanos bombardeiam a cidade francesa de Saint-Malo, ocupada pelos nazistas. Em casa, uma menina cega lê Júlio Verne em uma transmissão de rádio, esperando que seu tio e seu pai voltem para casa. Não muito longe dela, num luxuoso hotel transformado em uma fortaleza, um soldado alemão ouve as suas palavras. O laço secreto que se forma entre os dois acaba virando uma semente de esperança nesse cenário tão terrível. Quer saber mais sobre como essa história se desenrola? Fica aí que já te conto. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é mais um Pode Ver Sem Medo. Baseada no livro vencedor do Prêmio Pulitzer, a minissérie de 4 episódios da Netflix Toda a Luz que Não Podemos Ver conta a história de Marie, uma jovem francesa cega que se refugia com o pai e o tio em Saint-Malo durante a Segunda Guerra Mundial. E de Werner, um soldado adolescente alemão com um talento especial para consertar rádios, que é recrutado pelo exército de Hitler. Com direção de Shawn Levy, a minissérie é estrelada por Lois Hoffmann, um ator alemão que ficou conhecido pelo seu papel em Dark, que não deixa dúvidas de seu talento nessa atuação brilhante. Além de Mark Ruffalo e Hugh Laurie, o nosso eterno Dr. House, que não decepcionou. Ele e Ruffalo entregam atuações simples e profundas, além da estreante Aria Mia Lobert, que sem dúvidas é a grande estrela do show. O diretor se esforçou na busca por autenticidade na seleção do elenco, então optou pela escolha de uma atriz cega para interpretar Marie, inclusive na sua versão ainda criança. E podemos perceber o quanto ele acertou nessa escolha. Ela ofereceu uma atuação cativante e 100% natural, apesar de ser a primeira vez que ela atua. Pela emoção que ela demonstra quando recebe a notícia do diretor que havia sido escolhida para esse papel, já fica claro que daria certo. She's never auditioned. She's never thought about being an actress. She's an academic. She sent in an audition and I Zoomed with her. And increasingly my realization was, I think she could be great. So I called Aria. I am calling you to tell you that you got the part. You're kidding me. I'm not kidding you, Aria. Congratulations. Can I call my parents? Yes. A série se mantém interessante a cada cena que Marie está presente. Ela nos envolve na trama com toda a sua simplicidade e autenticidade. A minissérie é muito bem produzida, e um dos requisitos quando se trata do gênero guerra é ter um cenário condizente com a época e que nos convença do que está acontecendo. Toda a ambientação é primorosa. No entanto, uma grande falha ficou por conta do idioma. Estamos na França, com uma ocupação alemã. É inconcebível que os dois lados falem o inglês fluente, mesmo que haja algum sotaque ainda do lado alemão. Da mesma forma que os que representam o lado francês, nem o sotaque convenceu. Faz parecer um trabalho um pouco preguiçoso. Sabemos aqui que a produção é americana, existe a lenda de que os americanos não gostam de ler legenda, ok, entendo. Mas é fato que isso corta um pouco da imersão nos atos e tira um pouco da veracidade daquilo que está sendo mostrado. Mas não dá também para desmerecer a série só por isso. Ainda temos aqui uma história envolvente e seus personagens são cativantes. Em meio às trevas e ao horror da guerra, a luz no título refere-se à esperança. Diferente de produções tradicionais sobre guerras, o foco aqui não está no campo de batalha, e sim nas pessoas que estão envolvidas em meio ao caos, trazendo para o primeiro plano as conexões humanas, que estão além dos horrores da guerra. Toda a luz que não podemos ver é contada em períodos de tempo diferentes, levando a um clímax em que tudo de alguma forma se junta. Marie foge da cidade de Paris a pé, após a ocupação nazista, de malas nas mãos. Ela é liderada por seu pai Daniel, que trabalha no Museu de História Natural de Paris, interpretado aqui pelo Mark Ruffalo, que despachou as pedras preciosas do museu em uma cabeça de dinossauro e se apoderou de um diamante lendário para não deixá-lo cair em posse dos alemães. Isso coloca Marie e ele em perigo, caçados por outro nazista, o saqueador de joias Von Rumpel, que está atrás desse diamante,
e que, segundo a lenda, promete vida eterna a quem o tiver em mãos. E como ele está muito doente, vê nessa pedra a chance de se curar. A sua viagem como refugiados acaba por levá-los à cidade costeira de Saint-Malo, onde o tio de Marie, Etienne, interpretado por Hugh Laurie, é membro da resistência francesa. Caçados pelos alemães em busca das pedras preciosas, Daniel precisa sumir para despistá-los, evitando colocar em risco toda a operação da resistência, deixando então Marie aos cuidados do tio Etienne. E nos flashbacks, vamos conhecendo toda a história de Marie e Werner. Esses adolescentes solitários têm algo em comum. Os dois costumavam ficar acordados até tarde, ouvindo o misterioso professor proferir monólogos para crianças sobre ciência, luz e escuridão, sempre acompanhado pelos sons suaves de Clair de Lune, na frequência de ondas curtas 1310. Somente 10 trilionésimos de toda a luz do universo é visível aos nossos olhos, e mesmo na escuridão total, ainda há luz na sua mente, dizia o professor em uma de suas transmissões. Um tipo de podcast da época, bem inspirador. O humanismo do professor sustentou Werner, que cresceu no orfanato antes da sua prodigiosa habilidade com rádio lhe ter garantido um lugar numa exclusiva e brutal escola militar nazi, através de uma guerra de velhos que ele despreza. Werner é agora um adolescente treinado e enviado pelos nazistas para procurar operadores de rádios ilegais. Ele ouve as transmissões de Marie enquanto as bombas caem. Marie está transmitindo um sinal de rádio de um local não revelado, na esperança de que Etienne, que está ausente há dias, e que seu pai, que está ausente há mais de um ano, a ouçam. Entre suas mensagens pessoais, ela lê 20.000 léguas submarinas, de Júlio Verne, uma transmissão codificada para o exército americano, que é captada pelos soldados nazistas. Logo, um dos muitos oficiais nazistas sádicos do programa ordena que Werner rastreie Marie, desconfiando que os bombardeios certeiros dos americanos estão sendo guiados por uma transmissão codificada. Werner salvará Marie ou provocará sua morte? E será que ele chegará até ela antes que o saqueador de joias venha em busca do lendário e amaldiçoado diamante? Essas perguntas devem ser suficientes para dar algum suspense a esse show. Mas, na verdade, o que está em jogo aqui é a esperança na humanidade. A escuridão física de Marie e a psicológica de Werner, que foram preenchidas pela luz das palavras proferidas pelo professor, mostram que mesmo em lados distintos da guerra, manter uma conexão profunda partilhando a crença no poder duradouro da humanidade é a única esperança que resta. Em tempos de guerra, onde a escuridão toma conta, toda a luz que podemos ver é uma história que você pode sim ver sem medo. As histórias de vida de Marie e Werner, ao longo de mais de uma década, ilustram como as conexões humanas podem exercer um poder incrível durante os tempos mais sombrios, fazendo com que, por mais difícil que às vezes seja, ainda é possível crer na humanidade. Afinal, como diz o professor, o mundo é um lugar lindo, por que continuamos destruindo ele? E me conta aí, que luz dentro de você essa história acendeu? Deixa aqui nos comentários se já assistiu ou pretende assistir essa série. Então é isso. Se gostou deste conteúdo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. Ah, e passa lá no meu blog, o endereço está aqui na descrição. Lá você vai saber sobre esse e outros filmes e tudo sobre a cultura pop. E até a próxima!